Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês qual que é a melhor forma que eu vejo que você pode fazer para ingressar no mercado financeiro sem ser via estágio. Quando você ingressa via estágio, na minha opinião, uma das melhores formas, você começa cedo, é menos burocrático para a empresa contratar, dentre outros motivos que favorecem essa modalidade. Mas existem muitas formas que você pode fazer também para ingressar depois de formado, por exemplo. Quando você vai entrar no estágio, obrigatoriamente você tem que estar na faculdade. Então eu quero passar aqui para vocês um pouco minha visão sobre isso. Antes de começar aqui, é bacana se você curte os conteúdos que a gente traga no canal, ativa as notificações, deixa um comentário, segue o canal para a gente ter o incentivo correto de seguir entregando conteúdo bacana para vocês. Primeiro disclaimer, eu quero fazer o seguinte: a galera chega para mim, pô, Ricardo, vou fazer uma segunda faculdade aqui para entrar como estagiário. Não faz isso, tá? Você tá querendo voltar no tempo. Para quem minimamente acompanha meu trabalho sabe que o que você tem que fazer para conseguir uma posição no mercado financeiro, independentemente do cargo, é gerar mais valor na prática do que o seu salário. Então, se você já está formado, passou a etapa de você ser estagiário, o momento da sua vida já passou esse ciclo, aí o cara parece que quer voltar no ciclo anterior, começar uma nova faculdade só para poder entrar no estágio. Assim, quem está contratando, quem tem a caneta lá para contratar, consegue ver isso também. O caminho certo não é esse, o caminho é o quê? Você tem que focar na sua entrega de valor na prática para a empresa estar aplicando para aí conseguir já entrar num cargo acima do estagiário. Quais são as principais formas que eu vejo em ordem decrescente de preferência para você conseguir fazer esse movimento? Primeira preferência que eu faria, tá? Se eu fosse um cara já formado na faculdade, não conseguir entrar no mercado financeiro, ou decidi fazer isso agora, o que eu faria? Trainee de banco de grande porte. Quando você entra num trainee de banco de grande porte, basicamente o que acontece? Está sendo pago para aprender. O melhor do mundo é esse. Você vai lá, idealmente faz um trainee no atacado, quando você rotaciona pelas áreas mais bacanas. E aí você vai passar por cada uma das áreas. Só qual que é o principal disclaimer de cautela que eu trago com relação ao trainee é o seguinte: você não pode achar que a vida tá ganha, tá? Muita gente entra no trainee e pensa, ah não, agora pô, já consegui, entrei no bancão, tô tranquilo. E se o cara performa mal, e eu já vi acontecer, pode acontecer dele ou ser desligado ou ser alocado depois em vaga ruim. Então toma cuidado com essa questão do trainee. É bacana, é uma super oportunidade, na minha opinião, mas você tem que concentrar, entregar bem o que os caras estão pedindo para você, para depois disso você conseguir ser efetivado numa área bacana. Seria minha principal preferência, porque assim você transita em várias áreas, você acaba tendo uma visão macro, global de como funciona, por exemplo, uma instituição financeira. Isso com certeza permite você colher frutos em praticamente qualquer posição que você vá trilhar dali para frente. A segunda alternativa que eu focaria seria entrar numa vaga já como efetivo, um júnior de uma área técnica em empresa de grande porte. Seria a minha segunda alternativa, assim como no trainee, mas talvez não tanto. Você vai estar numa posição onde você vai estar num dia a dia que exige você tecnicamente, obrigatoriamente você vai ter que se desenvolver para conseguir conduzir minimamente aquele dia a dia. E isso aí vai servir como uma base porrada para qualquer coisa que queira fazer mais para frente. E por que o banco grande ou a instituição grande? Porque na instituição grande, na média, tá? Existem exceções, mas na média você vai estar interagindo com pessoas mais qualificadas, na média vai ter mais deals para você olhar, na média vai ter mais cliente para atender, na média vai ter mais venda acontecendo, na média vai ter mais ativo sob gestão, na média vai ser tudo melhor. Você vai estar carimbando no seu currículo também experiência numa instituição de grande porte, você vai ter experiência lidando com o ambiente corporativo, que pode ser algo desafiador, ligar com as pessoas, fofoca, enfim, intriga, tudo isso você vê, sei lá, em seriado, parte aí é verdade. Tem aquele The Office, nunca assisti, mas enfim, imagino que seja sobre isso. Você também desenvolver as habilidades ali interpessoais para conseguir sobreviver, transitar nesse meio é uma habilidade importante. Seria a minha segunda alternativa, focar e entrar como júnior numa instituição de grande porte. O terceiro caminho que eu vejo que pode ser bacana é você fazer, seria quase um trainee, mas é um programa de formação. O programa de formação existe de várias formas, vários tipos diferentes. Vou falar de dois que eu sei que acontece bastante, que é o programa de formação para officer em corporate banking e para crédito também em corporate banking. É basicamente o que? A pessoa entra ali naquela posição e é muito comum dois tipos de candidatos entrarem nesse tipo de posição, um cara interno e um cara de fora. Nesse caso aqui no exemplo estaria vindo um cara de fora para entrar numa posição como essa. Nessa dinâmica você, os caras ensinam lá o que funciona no dia a dia, como é que, enfim, é tipo um trainee, só que ao invés de rotacionar por várias áreas, você fica focado nessa área que você está fazendo o programa de formação. E aí, se você performa bem, você consegue depois ser efetivado nesse negócio. Seria uma terceira alternativa que eu acho que é bacana você focar depois de formado e sem ter ingressado no mercado financeiro. Essas seriam minhas três principais alternativas, se eu pudesse escolher o que fazer. Se tudo isso der errado, se você se é uma estratégia bem construída, que é o que? Conhecer bem a área que você está aplicando, está com o sample no currículo, está aplicando direitinho e mesmo assim não está dando certo, eu apelaria para a quarta alternativa, que é o seguinte: você entrar numa empresa um pouco menor,
Qual que é o benefício de você conseguir entrar numa empresa menor? Porque o que acontece na empresa grande? Você tem uma barreira importante no processo seletivo, que é o cara do RH. O cara do RH é um cara que não tem caneta para contratar, mas ele olha os padrões lá, a faculdade que formou, o que ele fez, o tempo que está desempregado. Então ele olha essas coisas que pode dificultar, por mais que você esteja muito bem preparado. Eu estou assumindo aqui que você já está preparado, tá? Se você não sabe como se preparar, olha aí meu conteúdo gratuito, tem muita coisa ensinando como você faz isso. Estou assumindo que você está um cara preparado, focando para entrar na área. Se você não está nem preparado, não adianta nem aplicar, você vai perder seu tempo. Tá? Assumindo que você é um cara preparado e de repente seu currículo não demonstra, o histórico ali não é tão bonito assim, você pode ter essa barreira do RH que pode dificultar o que? Você chegar e sentar na frente do cara que tem a caneta para ele contratar você, ver que de fato você vai gerar valor na prática. Isso é um ponto negativo muitas vezes dos processos seletivos de grandes empresas, que é tudo padronizado, gigante, demorado, tá? Obviamente tem que ser assim, tem que ser um negócio padronizado, enfim, para a esteira rodar dessa empresa grande. Se não der certo dessa forma, assumindo que você está bem preparado, eu apelaria para a quarta alternativa, que é você focar numa instituição um pouco menor. Qual que é o grande benefício de processo seletivo de instituição menor? É que você tem normalmente maior proximidade com quem tem a caneta para contratar, você tem menos barreiras, não vai ter o cara, quem faz ali o teste de lógica, depois quem faz o teste de inglês, depois vai falar com um cara do RH que é totalmente distante, de repente é um cara até terceirizado, muitas vezes acontece em grandes empresas que vem um terceirizado para filtrar a galera inicialmente. Em empresa menor normalmente não tem isso. Qual que é o grande benefício? Se você está muito bem preparado e você consegue chegar mais fácil no cara que tem a caneta para contratar, a chance dele olhar e se de fato está preparado e querer contratar você é muito maior. Então, se tudo desse errado nas 3 primeiras alternativas, eu olharia para essa quarta, idealmente ainda assim numa posição mais técnica, né? O que é uma posição mais técnica? Uma boutique de M&A, uma asset, por exemplo, boutique aí que olha alguma coisa de special situations, de repente uma coisa de reestruturação de crédito, algo assim, alguma coisa que o dia a dia obrigue você a desenvolver algum conhecimento técnico, tá? Se não der certo também, beleza, pode aceitar alguma posição mais comercial, mas a grande ressalva que eu falo sempre de começar em área comercial é que o dia a dia ele não exige muito de você tecnicamente. Você vai aprender, obviamente você vai aprender muito a questão de como lidar com o cliente, como conseguir controlar uma situação, um cliente frustrado, perdendo dinheiro, ou como captar mais recursos, enfim, obviamente são habilidades importantes. Eu acho que é muito mais fácil você desenvolver isso mais para frente, é muito mais fácil você ser um cara comercial com sucesso, sendo antes um cara técnico do que o inverso, tá? Quando a gente vê muita gente comercial, tem normalmente 2 extremos, né? O cara muito comercial, pouco técnico, ou o cara muito técnico e que não consegue mal comunicar o que ele quer ou de repente fazer uma venda. O grande diferencial de carreira é você conseguir unir essas duas coisas, ser um profissional técnico e também bastante comercial. Pode ter certeza que se você conseguir fazer essa combinação, cara, as oportunidades são muito extensas aí para você atuar no mercado, beleza? Mas enfim, seriam essas minhas 4 alternativas para ingressar no mercado sem ser via estágio. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer aqui no vídeo. Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentário, segue o canal para a gente seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Tamo junto, abraço, até a próxima.